pessoal, eu sou o Sidney Miranda, sou fotógrafo de moda. Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui da Via Cultural. Ao longo desses 4 encontros, nós falaremos sobre produção fotográfica e criação de imagem. No vídeo de hoje, nós falaremos sobre o planejamento de um ensaio, né? Então, a gente vai falar sobre quais pontos e quais critérios a gente vai escolher quando a gente quer montar uma série fotográfica ou quando a gente quer montar um conjunto de imagens que se conversam, né? Um conjunto de imagens que se ligam dentro de um contexto. Então, a gente vai entender quais são esses elementos e por onde a gente pode começar e quais pontos a gente pode levar em consideração quando for montar um ensaio ou quando for começar a fotografar também ou planejar um projeto que envolva imagens e tudo mais. Eu aprendi com uma professora minha chamada Carol Marielli. Ela me mostrou 3 pontos, né? A gente estava fazendo um planejamento é, do meu TCC e aí ela falou sobre 3 pontos para mim e para a turma, né, que eu fazia parte, que era ela falou, ela destacava, né, esses 3 pontos que eram a informação, o dinheiro e o tempo. A gente vai sempre trabalhar com essas 3 variantes, né? E geralmente uma delas vai faltar, né? Dentro quando você está montando esse projeto. Porque nem sempre a gente vai ter esses 3 pontos e eles são bem principais, né? Não, quando a gente vai fazer um projeto. Só que o que a gente vai fazer? Geralmente a gente tem dois e a gente vai trabalhar para suprir a necessidade desse terceiro que falta, né? Então, se por exemplo, se vai me faltar verba ou, né, dinheiro, um investimento naquele projeto, eu vou pensar que eu vou precisar de talvez um pouco mais de tempo para que eu consiga me planejar e adaptar o que eu precisava fazer para encaixar no tanto de, de dinheiro que eu possa ter dentro daquele projeto, para eu fazer aquele projeto, né? Agora, se me falta tempo, eu talvez precise investir em alguma coisa, nem que seja num transporte para chegar mais rápido nesse para fazer essas fotos, ou eu preciso conhecer, né, um pouco mais e ler um pouco mais, porque aí eu consigo fazer esse projeto de uma maneira mais rápida possível e ainda assim entregando o que eu preciso naquele momento. E se me falta informação, eu vou precisar de um pouco mais de tempo para que eu adquira essa informação, né? Porque aí eu vou conseguir fazer esse planejamento e entender melhor sobre esse assunto, porque aí quanto mais a gente dominar o assunto que a gente quer falar e que a gente quer retratar, mais fácil vai ser a gente fazer essas fotos também, né? Para além de só a imagem, a gente entender quais são essas histórias ou isso que a gente quer fotografar, faz bem para a fotografia também, porque aí você vai entender o que pode ser melhorado dentro desse contexto e tudo mais. Tendo isso como base, a gente já começa a entender mais ou menos como esse planejamento já começa a ser feito. Pelo menos, assim, no chegar até o local, sabe? Até nisso a gente já vai usar esses três pontos, né, que eu disse. Então, a gente já vai começar a planejar muito melhor, né, o nosso tempo também e como que a gente vai chegar nesse lugar ou como a gente vai pensar e planejar esses elementos dentro do contexto do ensaio. A gente vai partir agora para a ideia. Então a gente vai entender que a ideia dessas fotos vai ser o que vai guiar a gente quando a gente for fotografar. Então, por exemplo, eu vou pensar o que que eu quero contar, né? Se eu quero falar sobre alguém ou se eu quero falar sobre outra pessoa, ou se eu quero falar sobre uma outra realidade, ou se eu vou montar uma realidade, né? Então, exatamente por esse tema, a gente também tem que se guiar nessa pesquisa também, né? Nem que seja uma pesquisa imagética, não tem problema, ou que seja com leituras, a gente vai ter que tirar um tempo para entender um pouco melhor sobre esse assunto ou a gente já tem essa vivência e a gente vai fotografar e tudo mais. Então a gente, de qualquer forma, a gente teve que tirar algum tempo para que a gente entendesse mais ou menos o que é esse tema e o que a gente vai fotografar. A gente vai pensar nessa organização para ela auxiliar um pouco melhor
esse nosso trabalho, esse nosso caminho, porque aí a gente consegue entender muito melhor essa ideia e trabalhar muito melhor esses pontos que a gente precisa dentro desse contexto, né? Desse ensaio e tudo mais. E aí eu vou pensar, se por acaso eu quiser falar sobre uma cor, aí a gente vai pensar assim, eu vou fazer de que forma essa cor aparecer? Ela vai ser o meu elemento principal dentro dessa foto? Ou eu quero falar sobre ela misturada com outras cores? Ela vai ser um destaque? Eu vou falar sobre a minha cor favorita? Eu vou pensar em como que ela vai se destacar lá dentro ou ela não vai. Então, eu vou levar em consideração muitos pontos para entender como que essa cor, que no caso vai ser a minha ideia, o meu tema, eu vou querer que ela seja encaixada dentro desse contexto, né? Então, a gente já vai pensando com esses critérios antes de fazer a foto, porque a gente consegue entender e destacar melhor na hora do clique, né? A gente consegue pensar em como que ela vai estar lá já retratada nesse contexto. E aí, logo depois disso, a gente vai pensar sobre os significados, né? Como eu disse anteriormente, a gente estava falando sobre esse significado da cor, ou do que ela pode representar para você. Então, esse significado a gente pode pensar no que você vai atribuir à sua imagem que sempre vai existir nela, né? Então, qual é essa assinatura sua, ou que elemento você pode adicionar que vai ser essa sua assinatura? Pensando nisso, a gente pensa num elemento, né, que a gente pode pensar o que as pessoas sempre falam de mim ou o que sempre falam que é uma coisa que lembram de mim, né? Então, será que isso pode ser atribuído na fotografia? Será que isso seja interessante ou isso pode virar um elemento visual, né, sobre a minha característica dentro da fotografia, dentro da minha fotografia? Então, eu acho interessante que a gente pode usar esses pontos, né, a partir do olhar de outra pessoa, ou também a gente pode querer adicionar um signo e relacionar esse signo a você, sem problema algum. Então, o que vai ser esse elemento que vai se repetir em todas as fotos, mas que ele vai se repetir de maneira variada, né? Então, de como que a gente vai usar esse elemento como uma assinatura da nossa foto ou como aquele momento em que a gente vai ser reconhecido pela foto sem ela ter os créditos, por exemplo. Então, qual vai ser esse elemento que a gente vai trabalhar para que ela apareça melhor nessa imagem? Um exemplo legal disso, né, são as capas da revista ID, em que todas as capas aparecem com alguém com o olho fechado. Então, é legal perceber como que esse elemento ganha uma variedade no meio de todas as capas, porque todas as capas existem esse elemento, só que a gente vai percebendo como que eles vão aparecer de maneira variada dentro desse contexto, né? E aí a gente já vai percebendo como que essas capas e tudo mais vão aparecer exatamente com esse elemento de repetição, mas de maneira variada. Então a gente vai entendendo como que isso vai acontecendo dentro, né, do contexto ou dentro da capa, e independente da pessoa, isso vai acontecer e vai se variar. Claro que a variação, ela não exatamente precisa ser apenas uma pose. Você pode pensar no elemento que você vai fotografar. Então, às vezes você fotografa um tipo específico, ou uma cor específica, ou com uma edição específica, e isso vai se tornar essa sua assinatura, ou esse elemento que vai repetir e que vai ligar todas as fotos de um ensaio, né? Eu falo de assinatura, mas no sentido de a gente perceber, se você passar um ano fotografando, você vai perceber que existe esse elemento que vai se repetir durante todas essas fotos, né? Então, em momentos diferentes, ensaios diferentes, vai ter algum elemento que ele vai se repetir pela sua característica quando fotografa. Então, eu acho interessante que a gente tenha um pouco de noção dele também, porque aí a gente consegue aplicar ele da maneira que a gente deseja dentro dessa fotografia. E tudo isso pode ser adaptado a qualquer tipo de fotografia, né? Então, pensando, né, nesse elemento que a gente fotografa, se você fotografa só prédios, talvez você vai fotografar eles de um jeito muito específico e aí isso vai criar essa assinatura também.
ou você pode guiar pelas cores, né, e tudo mais. Então você vai pensar quais são esses elementos que podem se repetir para criar essa unidade dentro desse ensaio, para a gente não ficar uma foto desconexa da outra também e tudo mais. Então, eu acho interessante que a gente trabalhe esses pontos também para que a gente veja essa unidade acontecendo. Logo depois disso, a gente vai pensar sobre as referências, né? A gente já falou, né, um pouquinho no primeiro vídeo sobre as referências, só que aí agora a gente vai pensar nessa adaptação dessa referência. Então, a gente vai pegar essa imagem ou esse tema que a gente falou e que a gente escolheu, e a gente vai pensar nessa adaptação, em como aplicá-lo dentro do contexto que você está inserido, né? Dentro desse contexto que você se propôs a fotografar. Então, a gente vai pensar que como que eu vou aplicar essa referência, de onde que ela vai vir e como que isso vai acontecer dentro desse ensaio, né? A gente vai pensar como que a gente vai montar esse ensaio pensando nessas referências. E também a gente vai lembrar que, dependendo da referência, principalmente se for uma foto de moda, muitas vezes vão vir. É uma foto que já existe por conta de uma equipe muito grande, né? Então, às vezes existem 20 pessoas para fazer uma única foto. Então, a gente vai também equilibrar nossas expectativas, porque é diferente, né? É uma experiência diferente de trabalho você ter 20 pessoas trabalhando numa foto e ter uma pessoa, né? Porque muitas vezes a nossa equipe ou ela vai ser reduzida ou a gente vai ser a nossa própria equipe, né? Então você vai trabalhar sozinho muitas vezes, principalmente agora que a gente não pode se encontrar com muitas pessoas, né? Então a gente vai entender que esse trabalho vai ser uma adaptação e que sim, ele vai ter resultado diferente, o que não é ruim, né? A gente vai entender que esses resultados vão ser diferentes porque as condições de trabalho também vão ser diferentes, né? Então, acho interessante que a gente repare nesses pontos para que também a gente não comece o ensaio assim já para baixo e tudo mais. Então a gente vai entender que a partir da condição que a gente tiver, a gente vai trabalhar isso da melhor maneira possível, né? A gente vai entender como que isso pode ser trabalhado e valorizado dentro do nosso ensaio, né? E como que esse ponto pode ser um ponto de destaque no meio de tudo isso. Logo depois disso, a gente vai pensar em quem a gente vai fotografar, né? Então, quem é essa pessoa, o que combina com ela, o que não combina com ela, né? Muitas vezes, esse ponto vai ser o que vai iniciar esse critério, né? Então, a gente vai começar por esse ponto e depois ir para todos os outros, né? Então, a gente vai pensar, quem é essa pessoa, né? O que combina, porque se eu quero uma foto sorrindo, né? Por exemplo, na minha série, então, o que eu vou fazer para provocar esse sorriso? Ou eu já vou escolher uma pessoa que naturalmente já sorri bastante e tudo mais. Então, eu vou pensar o que vai combinar com essa minha série, o que vai fazer sentido para ela, né? E o que eu quero como esse critério quando eu vou escolher a pessoa, porque aí a gente já começa a fazer essa escolha de maneira que combine com esse ensaio, né? E não no sentido apenas de desprezo com a pessoa nem nada disso, mas a gente vai fazer já com que essa ideia seja cada vez mais coerente e perto daquilo que você deseja, né? De acordo com quem você escolheu para fotografar. Então, você vai já escolher, já vai chegar com esse critério para você pegar e executar essa foto da melhor maneira possível dentro do que você deseja. E depois você vai pensar aonde você vai fotografar, né? Então, em que horário vai ser, em que momento vai ser, se você vai querer usar uma luz natural, ou um flash, ou algum outro tipo de iluminação, ou se você vai combinar os dois, porque aí você já vai começar a entender em que momento e em que lugar você vai aplicar essa iluminação, ou se você vai usar alguma técnica fotográfica. Então, você já vai começar a combinar esses elementos antes de fazer esse clique, né?
e pensar que tudo isso vai conversar na hora que você fazer essa foto, que você executá-la e tudo mais. E aí, para finalizar, eu trouxe um exemplo de um editorial que eu fiz que chama Espacial, em que eu misturei e fiz o uso de uma técnica para contar uma história. Eu peguei esses elementos, né? Eu usei o flash mais a velocidade baixa para criar esse rastro que aparece na foto aqui. E para que no meu contexto, né, quando eu fiz o conjunto de imagens, era muito para falar sobre uma passagem de um tempo, sobre uma mudança de lugar. Eu usei essa técnica para contar essa história e também trouxe outros elementos, porque aí no caso dessa foto o modelo tá de olho fechado, que foi para mostrar maquiagem. Eu usei o flash também porque a roupa já tinha esse brilho, então eu usei o flash para que essa roupa fosse valorizada. Então tudo isso foi pensado no momento em que eu vi a roupa. Então eu vi a roupa umas semanas antes e já fui pensando em quais elementos eu podia encaixar dentro das técnicas e do tempo que eu tinha para que eu valorizasse, para que essa roupa ficasse melhor ainda representada dentro desse contexto e que ela acontecesse, né, e que fosse legal assim, visualmente, né, dentro dos meus critérios. E depois disso a gente vai pensar que esses significados, né, desse rastro de luz, por exemplo, ele pode significar uma coisa para mim e para outras pessoas e tudo certo. Mas é legal que a gente tenha esses significados adicionados, porque a gente já começa a entender quais são esses critérios que a gente escolhe quando vai fazer as fotos e tudo mais. Então, eu espero que esses critérios possam te auxiliar a fazer os seus próximos ensaios e elaborar novos critérios, né? Existem inúmeros pontos que a gente vai fazer escolhas quando a gente vai fazer uma fotografia. Então, eu espero que ele possa ajudar você quando você for fazer suas próximas fotos e quando você for escolher qual é o seu tema e tudo mais. Tudo bem? Então eu agradeço a você que ficou até aqui. Esse é o vídeo de hoje. Espero que tenha ajudado. Muito obrigado e até a próxima. Tchau!